Então você quer tirar uma certificação AWS? Então fica nesse vídeo que eu vou te ensinar como eu tirei as minhas 7 certificações da AWS e vou te explicar alguns conceitos, algumas coisas para você manter em mente. Meu nome é Rafael Moura, já estou há muitos anos na área de computação em nuvem e sempre lidei com certificações de várias formas diferentes para tirar certificações, enfim. E hoje eu vou te passar um caminho, uma ideia que eu sigo para tirar minhas certificações. Só que antes, eu vou mostrar uma imagem para você aqui. O editor vai colocar na tela uma imagem que mostra esse mito de trabalhar na área e certificações AWS. Na esquerda você vai ter, em verde, o que você espera. O que normalmente você espera? Você espera que a certificação cubra tudo e que um pedaço seja a parte de trabalho. Mas a realidade é que a certificação ela cobre tudo de forma rasa e o que você trabalha é de forma mais profunda. Vamos começar a raciocinar um pouco sobre o que isso aqui quer dizer. A primeira coisa que você tem que manter em mente é o seguinte: certificação não cria profissional na área. E, obviamente, eu estou falando contra um monte de gente que faz curso dizendo que você vai se formar na área fazendo aquele curso e somente estudando. É impossível, saia fora, isso é coisa de charlatão. Eu já falei isso em um vídeo, né, sobre os problemas dos cursos da área de tecnologia, eu vou deixar no card bem aqui. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: nenhum curso, nenhuma certificação te transforma em um profissional. Justamente pelo que esta imagem mostra. Ela mostra o seguinte: o que você trabalha é muito profundo, por quê? Porque você atende uma demanda do projeto, seja pessoal, seja um projeto da empresa. E a certificação ela cobre tudo de forma rasa. O que eu quero dizer com isso é, a primeira coisa você passa na certificação sem experiência na área. Justamente pelo que você cobre de forma rasa. Isso muito especificamente Associate e Architect Professional aumenta um pouco assim, sabe, essa camada. Então, um pouco de experiência ajuda você a passar. Ter noção de trabalhar em nuvem ajuda você a passar. E a Professional especificamente eu recomendo que você tenha uma experiência. Mas as Associates e as Specialty com certeza eu recomendo, porque elas são específicas. As Architect, elas têm que ter um pouco de experiência. E as Associates e Practitioners não precisam de experiência na área, somente estude, eu sou a prova viva disso. Inclusive, eu só tive 2 anos de experiência quando eu tirei minha 7ª certificação AWS. Então isso quer mostrar que você cobra uma parte de estudos raso que você só aprofunda quando você começa a trabalhar. Isso para mim é muito real porque eu trabalho com serverless, eu trabalho em uma empresa que mexe com serverless. Hoje eu atuo um sistema que é puramente serverless e mantenho esse sistema. E definitivamente eu não aprendi serverless nas certificações. E por que eu quero dizer isso? Porque muitos cursos vão tentar te vender a ideia de transformar você em um arquiteto. Não existe isso. O que te transforma em arquiteto é mão na massa. Se o curso tem muita prática, eu recomendo, porque a prática vai te transformar, mas tem que ser uma boa prática. Mas sinceramente, hoje em dia você tem a IA, o ChatGPT. Por que você não pega o ChatGPT e diz: me dê 10 projetos serverless para começar a aprender o serverless? E você vai começar a aprender a partir de você. Obviamente é um caminho mais difícil que você vai explorar por si só, mas você consegue chegar até lá sim. Então, por favor, pratiquem, coloquem a mão na massa, façam projetos pessoais e mostrem o seu trabalho. É isso que vai te transformar em um bom arquiteto. Essa imagem que eu mostrei é uma imagem do Yan Cui e ele fez essa postagem, eu achei simplesmente genial e me inspirou a fazer esse vídeo sobre certificações AWS. E é muito bom explicar porque muita gente ainda não tem noção do que é a certificação AWS de fato, mas ela é uma certificação que cobre toda a parte da AWS, toda a provedora, então é muita coisa, só que de forma rasa. Então dá para você estudar e passar, certo? Então estamos alinhados nisso aqui. Então vou te mostrar agora sobre os roadmaps, mas para isso, outra imagem. Essa é a imagem da AWS de roadmap, o que eles recomendam você fazer para se tornar um arquiteto, por exemplo. Então, para eles, para um caminho de quem vai trabalhar como Architect Associate, eles recomendam o quê? Por exemplo, ali, né? O Cloud Practitioner, Architect Associate, Architect Professional e uma recomendação de tirar Security Specialty. Interessante que eu realmente segui esse caminho assim no começo, mas completamente errado. E eu vou explicar o porquê, mas eu tirei a Architect Associate, depois tirei a Security Specialty, depois tirei a DevOps Engineer, depois tirei as outras Associates e por último eu tirei a Architect Professional. Foi completamente errado e não recomendo você fazer isso. Por que que eu digo pra vocês que... Aí, beleza, o roadmap tá aqui, mas eu não concordo tanto com o roadmap, não. Vou te falar por um ponto. Eu não acho que a sua primeira certificação tenha que ser
a Cloud Practitioner. A sua primeira certificação tem que ser a Architect Associate. Porque a Architect Associate, ela cobre a AWS como um todo. Ela é a certificação base para todo mundo que trabalha com a AWS. Então, se você vai trabalhar como desenvolvedor, infraestrutura, segura, qualquer coisa, a Architect Associate, ela é a certificação que você precisa tirar. Independente do que você trabalhe na nuvem, mas se for atuar, use ela. Eu acho a Cloud Practitioner melhor para quem mexe com marketing, para quem mexe com vendas, que precisa de um conhecimento raso. Para quem tem que atuar na área, a Architect Associate tem que ser a sua primeira. De novo, se seguimos o que eu mostrei a primeira imagem, você vai ver que é raso. Então você passa no estudo. No estudo. Então eu recomendo muito que você comece pela Architect Associate, pelo primeiro motivo de ela é a base e ela é mais avançada e você passa estudando. Só que a segunda coisa é que você meio que tira a Cloud Practitioner de graça, porque eu passei por isso, eu tirei a Cloud Practitioner meio que de graça. Recomendo que você faça umas revisões e siga um pouco do caminho que eu vou falar aqui, mas foi muito fácil, porque depois que você tirar a Architect Associate, fica muito tranquilo você tirar a Cloud Practitioner, certo? E aí depois você segue o roadmap. Eu recomendo você seguir o que a AWS falar, na minha opinião é bom, mas se eu fosse recomendar, eu recomendaria você tirar todas as Associates e depois partir para as Professionals. As Specialty depende da sua área de atuação. As Specialty, especificamente, eu recomendo você ser um especialista naquilo, tá? Eu era especialista em segurança e passei bem tranquilamente na Security Specialty, inclusive foi minha maior nota. E a Cloud Practitioner e as Professionals, eu recomendo que você tenha pelo menos um pouco de experiência na área, tá? Elas são certificações mais pesadas, inclusive a DevOps Engineer, que na minha opinião é a certificação mais difícil da AWS hoje, ok? Então, temos o roadmap. Como eu passei em tantas certificações? Bom, a primeira coisa que eu fiz foi um curso. Então você começa fazendo um curso aí. E tem ótimos cursos na comunidade, né? Na comunidade gringa, inclusive. E eu, infelizmente, não estudei com cursos do Brasil. Na minha época, nem tinha muitos cursos bons assim. Na verdade, não tinha nenhum curso bom na minha época no Brasil. Hoje eu já não sei, porque já se fazem, sei lá, 4 anos. Então, eu não tenho nem ideia de como tá aqui. Mas quando eu fiz os cursos, eu estudei muito o Adrian Cantrell e o Stefan Marik. São dois caras que eu recomendo. Se você está optando pelo inglês ou legendado, eu recomendo esses dois. O Stefan Marik tem na Udemy e o Adrian Cantrell tem uma plataforma dele. O Adrian Cantrell entra num nível de detalhe assim muito profundo e é muito interessante. Obviamente, certificação, né? Isso não está me transformando em arquiteto, eu já atuava na época, mas eu com essas certificações pude ter mais notoriedade no mercado. Então comecei com o curso. Depois eu parti para os simulados. Para simulados eu recomendo dois. Dojo Tutorials e Wiz Labs. Inclusive porque a certificação que você for fazer vai ser em inglês, tá? E é meio que assim que funciona, não tem muito para onde correr, pelo menos até onde eu sei não tem tradução só da Cloud Practitioner e ainda assim é uma tradução não tão boa. Então até nos cursos que você estudar em português, por exemplo, não vai ser tão boa, certo? Não conheço nenhuma parte de simulados do país. Do Brasil não conheço nenhuma plataforma de simulados especificamente. Só conheço a Dojo Tutorials e a Wiz Labs. Sempre usei as duas e é muito simulado para fazer. E se você fizer 2 por dia, eu recomendaria 1 por dia, fica muito bom. Qual é a parte boa dessas plataformas? Você erra a pergunta e você tem como estudar, porque eles têm uma explicação inteira daquela pergunta para você. Então recomendo muito, porque você refina o seu estudo, sabe? Uma coisa que você errou, você refina e você aprende um pouco mais. É muito legal, muito interessante, recomendo demais você fazer o simulado. E por último, você vai fazer a prova. E quando você for fazer a prova, primeira coisa, faça no centro, não faça em casa. Em casa é difícil, se tiver barulho eles reclamam. Eu quase perdi uma prova, no caso foi a SysOps. Eu quase perdi a SysOps porque tinha muito barulho. E eu falava comigo mesmo, eu falo comigo mesmo quando eu estou estudando, então não consigo fazer essas certificações. E particularmente eu não recomendaria você fazer certificações em casa. Opte por fazer no centro de certificação mesmo. Quando for fazer, marque que você não é da língua nativa. Se você não sabe inglês, marque que não é. Eu nunca marquei, particularmente, mas recomendo quem não é nativo inglês e não manja tanto de inglês, que você marque que não é, que aí você ganha um bônus de tempo a mais, pelo menos na minha época era assim. Eu vou renovar agora, então vou confirmar meio que tudo que eu tô falando aqui, né? Renovar algumas certificações, enfim. Bom, agora você chegou no dia da prova. Como que você lida no dia da prova? Primeira coisa, calma. Chegue mais cedo.
leve uma água, você pode usar o banheiro, tá? Durante a certificação. Obviamente o tempo vai rodar, mas você pode usar o banheiro. Sem nenhum problema, use o banheiro. Leve o tempo para precisar para as perguntas. Sabe por que eu te falo isso? Porque tem perguntas que levam muito tempo. E é completamente normal. Tem perguntas que não levam. Então não quebre a prova em tempos de perguntas, tá? Simplesmente faça a prova e leve o tempo que precisar. Pô, tem uma certificação, uma pergunta muito difícil e não entendi. Passa para a próxima. Deixa ela desmarcada, passa para a próxima e vai fazendo outras. Entendeu? Provavelmente na frente você acha. Por que eu te falo isso, tá? Essa questão de tempo. Porque, por exemplo, eu tive 2 perguntas da certificação que caíram no Dojo Tutorials e caíram na certificação e eu fiz elas tranquilamente. Então, o tempo de perguntas da prova, assim, é muito, sabe, é muito relativo. Então, leva o tempo pra precisar. Mas você vê que é muito difícil estar levando muito tempo. Pô, passei de 3, 4 minutos nessa questão. Passa pra próxima. E vai fazendo. E deixa a mais difícil um pouco mais para trás, tá? Porque você passa com 700 pontos, né? E você vai ter o resultado quando você terminar a prova. Não a nota, mas o resultado se passou ou não. Então não fique nervoso, faça de forma tranquila você que está me assistindo. E se você estudou bem, você vai passar. Então vamos resumir o que eu falei aqui para a gente encerrar o vídeo. Primeira coisa, certificação não te transforma no profissional. Isso vale até por mim. Eu tenho 7 certificações e eu te garanto que o que faz eu ser quem eu sou é minha experiência de trabalho, não são minhas certificações. Então, se alguém tem 12, que é o máximo aí, né? Se alguém tem 12 certificações, não olhe para as 12 certificações, olhe para a experiência, o que essa pessoa trabalhou. Isso que importa. Larguem com a ideia de achar que quem tem muita certificação manja muito. Não é isso. Quem manja muito, quem sabe muito, trabalha, tem experiência, tem projeto, sabe? Tem com que trabalhou e trabalhou em grandes projetos, ou nem precisa ser grandes projetos, mas projetos complexos. Esses são grandes especialistas mesmo. Então, dê valor para a experiência. O mercado vai dar valor para a sua certificação, tá? Vai dar valor, mas o mercado vai dar muito mais valor para a sua experiência. Isso é natural. E em computação em nuvem, em específico, e eu tenho que, para finalizar o vídeo aqui, em específico, para trabalhar com computação em nuvem, exige experiência na área de tecnologia. E isso especificamente como arquiteto de soluções. Eu nunca vi uma posição de arquiteto de soluções que não fosse sênior. Mas para atuar com nuvem, você só precisa de estar atuando na área. Então você precisa de conhecimento teórico para começar. E aí você tem algumas empresas que fazem muitos estudos, a GFT é uma delas, né? Ela paga para você estar lá estudando e aprendendo nuvem. É muito interessante isso. Na minha época, pelo menos era assim, né? No tempo que eu trabalhei com eles. E olha o nível de oportunidade que você tem, tá bom? Então, dê valor para a experiência, não dê tanto valor para a certificação quando se trata de outros profissionais. E para você que quer ganhar notoriedade na área, tire certificações, tá? As pessoas vão te ver, as pessoas vão começar pelas certificações e depois olhar a sua experiência, entrevistas, enfim. Certo? Então temos isso. Roadmap. Comece pela Architect Associate. A Cloud Practitioner veio meio que de graça, junto com o estudo. E cursos no Brasil não tem nenhuma recomendação hoje de curso. Nenhuma recomendação, então procure cursos para fazer. Aqui no Brasil tem pessoas competentes, que eu pelo menos conheço, que estão fazendo cursos de certificação, mas eu não posso te recomendar nenhum, porque eu não fiz nenhum deles. Então, eu não vou chegar aqui e recomendar um curso que eu não fiz, eu não vou fazer isso. Se eu fizesse o curso, eu com certeza te recomendaria, e por isso que eu recomendei Stefan Marik e Adrian Cantrell, porque foram os dois que eu comecei fazendo. Certo? Então comece pela Architect Associate e depois siga um roadmap que você achar ideal para você. Faça simulados, é muito importante. Simulados te preparam para a prova, te dão uma ideia de como são as perguntas. Você estuda o que você errou, que é ótimo. Essas duas plataformas em específico te ajudam a entender o que quer dizer aquela questão e como chegar naquela resposta e por que tal questão é errada. Façam isso. E marquem a prova. Se você não é bom no inglês, marca que você não é bom no inglês, pega mais 30 minutos ou 1 hora, salvo engano. E, por último, faça a prova com calma. Depois da primeira, fica fácil o resto. A Architect Associate dá uma base para developer muito tranquilo, então a developer você passa muito tranquilamente. A SysOps já é mais difícil. Na minha opinião, a mais difícil das Associates é a SysOps. Ela tem um pouco de prática na hora. Então ela tem uma parte que é parte de marcar a questão, então uma parte que é prática. Mas se você meio que estudou, não acho muito difícil você passar não.
E aí as Professionals eu recomendo você começar pela Architect Professional e depois a DevOps Engineer. A Architect Professional te dá a base para DevOps Engineer. E quando eu fiz a DevOps Engineer foi difícil, tá? Foi uma prova difícil para mim. Mas quando eu fiz a Architect Professional foi tranquilo. Então recomendo muito você começar pela Architect Professional e depois a DevOps Engineer. Ok? E bom, o que mais eu posso recomendar para você? Acho que mais nada. A gente está pronto aqui. Essa foi minha experiência com 7. Com 7 certificações da AWS e espero que você consiga a sua primeira. Com essas dicas que eu te passei aqui, definitivamente você vai passar na prova. Se você tem dúvidas, deixa nos comentários aqui embaixo, eu respondo todos, tá? Em todas as plataformas, tá? Que esse vídeo for postado, eu respondo os comentários e agradeço muito pela sua presença. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Muito obrigado pela sua presença e até a próxima. Valeu!